Voltamos com o Bom Dia Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SPT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu anunciei agora há pouco o esporte com o Jane Silva. Na verdade, eu estava no piloto automático. A produção tinha me passado a entrevista com o secretário de Segurança Pública, o Dr. Emilson Farias. E é com ele que a gente conversa agora, com o apoio do Supermercado Araújo e também do Nando Cabeleireiros. Seja bem-vindo, secretário. Bom dia. Bom dia, obrigado. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui. Prazer é nosso sempre. Secretário, nós nos encontramos algumas vezes aqui. No início da gestão, em janeiro, o senhor me falou que tinha um planejamento bimestral, quadrimestral, semestral e anual. A gente pode já fazer um balanço dos primeiros 6 meses, né? Do primeiro semestre. Primeiro semestre. Balanço positivo? Olha, Muniz, eu dizia desde o início da gestão que a gente tinha algumas pedras que eram pedras angulares, em que a gente tinha que seguir elas. Então, nós fizemos um planejamento, arquitetamos esse planejamento e estamos cumprindo. Nesses primeiros 6 meses, eu acredito que o balanço é positivo. Eu acho que na área estratégica nós tivemos avanço, por exemplo, no que diz respeito à criação, através de um decreto governamental, o governador criou um plano, a política de segurança comunitária. Então, nós não temos mais a pessoalidade a partir do olhar desse ou daquele operador de segurança pública. Nós temos um plano de segurança comunitária, uma política de segurança comunitária que diz como é que a gente tem que se orientar daqui para frente. Isso através de um decreto governamental e em conversa com todos os atores que compõem a segurança pública, e não só em conversa com os atores que compõem a segurança pública, como com a comunidade. Nós fizemos reunião com as 5 regionais, para que a gente criasse os conselhos comunitários. Esse é um ponto bastante positivo, a criação, já no mês de abril, do gabinete de gerenciamento de crise, para que nas situações agudas de crise, como o assalto com refém, como as situações que envolvam a pronta intervenção do Estado de Polícia, a gente tenha cada um servidor da segurança pública com o seu papel devidamente definido. Por exemplo, num assalto com refém, saibamos diretamente ou antecipadamente quem que é o negociador daquela crise, quem que é o gerente da crise, quem que dá a ordem para, em havendo a necessidade de entrar o grupo tático, em havendo necessidade de um disparo pelo atirador de elite. Isso está devidamente organizado, isso é devidamente planejado. No campo operacional, eu penso que nós avançamos bastante também. Nós tivemos 33 operações integradas, sem falar das operações ordinárias que ocorreram todos os dias. Mas são 33 operações integradas e nessas 33 operações integradas, nesses 6 meses, nós tivemos, só para a gente ter uma ideia e ilustrar o que a gente está dizendo, nós tivemos 245 veículos restituídos, produto de roubo ou de furto. Nós tivemos uma redução de 64% no que diz respeito ao crime de latrocínio nesses primeiros 6 meses. Estou sempre comparando ao ano passado, aos 6 meses do ano passado. Nós tivemos uma redução de 22% no que diz respeito ao homicídio, que é o crime contra a vida, indicador mundial, indicador acompanhado pela ONU. Nós tivemos uma redução de 9% no que diz respeito a roubo, uma redução de 7% no que diz respeito a furto. Isso tudo mostra que a gente está colocando o trem no trilho. Temos muito o que avançar. Agora, é importante comparar e ter referência. No resto do país, a gente está verificando os indicadores aumentando. Então, nós estamos verificando que à medida em que a crise, e essa é uma crise em que o país inteiro atravessa, isso não existe nenhum escamoteamento, nenhuma camuflagem, todo mundo sabe que a gente vive um momento de crise do ponto de vista econômico e financeiro, e ao mesmo tempo em que a gente tem uma crise, a gente consegue reduzir indicadores. Nós vimos uma tendência de subida no que diz respeito ao homicídio. 2011, 2012, 2013, 2014. Nosso grande diferencial é que a gente reduziu. A gente quebrou a tendência de crise em 2015, agora reduzindo para o ano de 2012, que foi um ano razoavelmente bom. Isso quer dizer que está bom, que está tudo pronto? Não, isso não quer dizer que está bom e que está pronto. Eu sempre digo e repiso mais uma vez, segurança pública não dá para baixar a guarda, a gente precisa estar pronto para todos os dias enfrentar a nova realidade que é colocada. Hoje está bom, amanhã pode estar ruim. Então a gente sabe que é uma situação de emergência e que mexe com vida, que mexe com paixão, e a gente tem que estar pronto. O que a gente precisa ter é o planejamento e buscar executar esse planejamento da melhor forma possível. O governador, no início da gestão, ele impôs alguns desafios. Um deles era que a gente tivesse, e aí eu sempre digo que é pedra angular dessa gestão, como forte busca incessante que fosse a integração. A integração ela está posta.
E ela está sendo compreendida pelos operadores de segurança pública. E não só pelos operadores da segurança pública do Estado. Recentemente nós tivemos 3 dias seguida de uma operação Brasil Integrada, que se ocorreu em todo o Estado brasileiro de fronteira. Nessa operação Brasil Integrada, nós tivemos inúmeras agências participando. Nós tivemos a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Exército Brasileiro, através do BIS, que nos ajudou bastante. Nós tivemos a Anvisa, nós tivemos a Receita Federal. Então, são várias agências, a ABIN, várias agências se somando às forças de segurança do Estado, PM, Polícia Civil, DETRAN, para que a gente alcance aquilo que é o objetivo de todos, que é a redução dos indicadores de violência e criminalidade no estado do Acre. Secretário, os especialistas no assunto afirmam que, com relação aos índices relacionados aos crimes contra a vida, tentativa de homicídio ou homicídio, os números são reais, eles representam a realidade. Quanto aos crime contra o patrimônio público, arrombamento, roubos e furto, não representa necessariamente a realidade, porque muitas pessoas não registram mais e tal. Então fica difícil. O que fazer? É um desafio ainda convencer essas pessoas a denunciarem todos os crimes contra o patrimônio público, arrombamento, tentativa de homicídio, aliás, tentativa de roubo, furto, enfim, arrombamento e tudo mais? Sim, esse é um desafio da polícia brasileira. Na verdade, nós temos, e eu sempre digo que o importante é que a gente notifique, o importante é que a gente noticie. Qualquer dado, por mais precário que seja, é melhor do que dado nenhum. Então é importante que a gente tenha a notícia do crime. Ainda que a pessoa diga, olha, eu não vou atrás, porque eu acho que isso aqui é uma coisa de só menos importância, foi lá um furto do meu botijão de gás, não vou buscar. É importante que se registre. Então a gente tem nessa área do crimes contra o patrimônio uma subnotificação no Brasil inteiro. O crime contra a vida é um crime que não tem subnotificação porque é uma vida. Morreu, tem que passar pelo ML, então não tem jeito de você subnotificar. Agora, o crime contra o patrimônio é um desafio. É um desafio também reduzir indicadores. Por isso que eu estou dizendo, a gente teve uma redução de 9% no roubo e 7% no furto. Isso para nós é bom, mas o dado, ele é flutuante sim. Então a gente, como tem essa subnotificação, é daquilo que é chegado, daquilo que mas não deixa de ser um referencial, né? Não deixa de ser um referencial. A partir do momento que a pessoa denuncia, que o cidadão denuncia, para a gente é importante porque nós temos lá a nossa análise criminal. Isso faz com que a gente oriente tanto o pessoal como oriente a logística material para aquele local em que a gente sabe que tem que fortalecer. Mas é importante também dizer que nesse tipo de crime a gente só tem conseguido reduzir aquilo que é noticiado por conta do olhar e do investimento em tecnologia. Então o governador tem investido em tecnologia, a gente tem buscado fortalecer a ação de papiloscopia. Nós estamos buscando fortalecer essa área. Eu sempre digo, já há alguns anos conversando com você, e inúmeras vezes em inúmeros programas, que a gente precisa fortalecer e caminhar nessa área tecnológica para dar resposta ao crime contra o patrimônio. Porque o furto, Muniz, repito mais uma vez, já falei isso para você, é aquele crime que não deixa testemunha de viso, não deixa testemunha ocular. Então é aquela que a pessoa saiu de casa, não deixou ninguém em casa, você entrou na casa do cidadão, subtraiu dele lá, às vezes o maior patrimônio que ele tem, que é uma televisão, o maior patrimônio que ele tem, que é uma bicicleta e que é bastante significativo. E a gente, às vezes, como não deixou a testemunha de viso, a testemunha ocular, a gente tem dificuldade de chegar até a autoria. Chegamos através da prova testemunhal. Então, a gente tem avançado no fortalecimento da papiloscopia, mas a gente sabe que quem milita no mundo do crime também tem alguns antídotos contra a própria papiloscopia. Então, nós estamos avançando num outro setor em que a gente deve, o ano que vem, estar implementando e colocando no estado do Acre, a partir do olhar atencioso do próprio governador com essa área, que é a área da segurança pública, a gente está buscando vamos dizer assim, colocar em Rio Branco um número máximo de câmeras com uma certa inteligência em que a gente vai fortalecer um banco de dados. Nós queremos, através do governo federal e do governo do estado, até o final de 2016, está instalado o centro de comando e de controle. O centro de comando e de controle foi colocado naqueles estados em que não foram sede de Copa do Mundo.
nós queremos trabalhar no mínimo com 7.000 câmeras na cidade de Rio Branco. 7.000 câmeras dentro de um centro de comando e controle em que nós temos um verdadeiro Big Brother. Então, todas as pessoas, todos os operadores de segurança pública vão estar ali olhando para onde desloca esse e para onde desloca aquele. Mas nós não queremos só ter o setor público trabalhando nessa área. O nosso desafio é envolver o setor privado. Para aqueles empresários, nós vamos buscar os empresários e as pessoas do comércio, para aquelas pessoas, através das associações, que queiram ter alguém dentro do centro de comando e controle e colocando suas câmeras à disposição naquilo que não é e que não fere a sua segurança orgânica, dentro do centro de comando e controle, para que a gente possa também estar visualizando o comércio e vários pontos de Rio Branco que é de interesse público. Então, esse fortalecimento e essa união entre público e privado vai fazer com que a gente tenha uma meta de ter aí 8.000, 9.000 câmeras sediando a cidade de Rio Branco. Como é que era feito na Idade Média, Muniz? Na Idade Média, a gente cercava as cidades. A gente pegava e cercava. Quando a gente cercava, a gente evitava a entrada do inimigo e fazia com que o inimigo não chegasse e não nos atacasse. Hoje não é possível a gente cercar a cidade, a gente precisa usar as estratégias. Qual que são as estratégias? Qual a estratégia que a gente vai usar aqui no estado do Acre? A gente vai fechar a cidade com câmeras para que a gente tenha o olhar público em todos os locais que é possível ter o olhar público. O senhor tem razão quando diz que a população precisa denunciar, registrar quando um bem é subtraído. Na sexta-feira, só para citar um exemplo, um amigo meu teve um celular de luxo roubado. Ele denunciou, no dia seguinte ele estava com o celular, quer dizer, a polícia conseguiu apreender o aparelho. E não é só o fato de apreender, é ter um dado estatístico que nos municia para que a gente possa investir naquela situação específica. Quando eu estou falando da gente sediar a cidade, da gente sitiar a cidade, da gente fechar a cidade com um olho oculto do Estado Polícia, através de câmeras, eu estou dizendo justamente isso. A gente só consegue fazer isso porque a gente tem dado estatístico, porque aponta que a gente tem que avançar. Para a gente reduzir 7% ainda é pouco de furto. Para a gente reduzir 9% de roubo, ainda é pouco. Por isso que eu estou dizendo que segurança pública é colocar no trilho e dar velocidade ao trem. Então, a gente precisa dar velocidade maior a esse trem para que a gente tenha melhores indicadores. A gente verifica aí na imprensa nacional situações de absolutamente desrespeito com a vida e com o patrimônio. Verificamos situações que ocorreu no Rio Grande do Sul, situação que ocorreu em São Paulo. Aqui no estado do Acre, eu acho que a gente ainda tem condição de fazer uma grande mudança. E eu acho que a gente está fazendo essa grande mudança. Aos poucos, com um caminhar sólido e devagar, que eu acho que é assim que a gente tem que caminhar, a gente vai construindo tijolo a tijolo uma segurança melhor para o cidadão, a criança. Secretário, quem está em casa ou em qualquer lugar a nos acompanhar, sabe que a violência no Acre ela continua, é crescente, na capital, no interior, no campo, na cidade, enfim, no centro, na periferia. Agora, 2 dados na pesquisa, no mapa da violência, eu acho que nos dá um alento. Claro, como o senhor diz, não vamos baixar a guarda. 2 dados importantes. Primeiro é a solução, a elucidação que vocês chamam, dos crimes contra a vida. Praticamente quase 100%. É o estado que mais prende o criminoso, ou seja, homicida. E além disso, nós estamos bem abaixo, apesar de tudo, da média nacional quando se refere à violência de um modo geral. Evidente que precisamos avançar, né? Claro. Não, eu acho que são 2 coisas muito distintas, que eu sempre faço questão de frisar. Nós temos dados objetivos que demonstram que nós temos caído. Então, os indicadores estão caindo. Isso não sou eu que estou criando, isso é fato. Então, quando o dado matemático diz que você reduziu 64% nos primeiros 6 meses latrocínio, é fato, isso é inquestionável. Quando você disse que você reduziu 22% de homicídio, isso é fato, isso é questionável. A outra coisa, aí eu acho que é isso que você quer se referir, é a sensação. Aí nós temos que ter um outro olhar. E não por acaso o governador criou a política estadual de segurança comunitária, para a gente atacar esse outro viés que é a sensação. Aí a sensação, esse é um dado subjetivo que a gente tem que trabalhar todos os dias. Uma cidade como Rio Branco, que é uma cidade que não é tão grande, mas não é tão pequena, ela fica no meio do caminho, então a sensação é algo que tem que se trabalhar todos os dias de maneira muito forte, porque não é os números objetivamente que estão dizendo que criminalidade e violência está aumentando. Mas, às vezes, Muniz, você reduziu 64% do latrocínio, para dar um exemplo claro. 64% do latrocínio
você reduziu dos 6 meses passados com relação a esses 6 meses. Mas você teve a situação do João Asfuri. A situação do João Asfuri, que é um caso em que alguém degola outro, que arranca o pescoço fora, por mais que você tenha reduzido 64%, a sensação que fica é que a violência e a criminalidade aumentou. Então, são dados que têm que se encontrar. E para se encontrarem, é necessário inúmeras ações. Essa política estadual... E aquele é um tipo de crime, se me permite, que não tem repressão que evite. Não tem como evitar. Entre amigos? O que tem que ser feito é restabelecer a ordem e a paz social imediatamente, como foi feito em 48 horas. Colocar quem praticou o crime atrás das grades. Isso é um dado que nos orgulha. É um dado que nos orgulha, sim. Nós temos quase 90% de redução, de elucidação de homicídio. Nos orgulha. Se você falar com Rio de Janeiro, com São Paulo, qualquer outro estado, eles vão ter 9%, vão ter 7%, vão ter 6% de elucidação, porque as pessoas não verificam mais a resolução desse tipo de crime por parte do Estado Polícia nesses locais. E nós temos aqui 90%. Isso nos ajuda? Nos ajuda, porque a sensação de impunidade, ela diminui. Sensação de impunidade diminui. Mas esse desafio de encontrar o objetivo, o dado real, o objetivo caindo, no que diz respeito à violência e criminalidade, e encontrar a sensação, é um grande desafio. E não por acaso, foi criado, repito mais uma vez, a política estadual de segurança comunitária. Não por acaso, nós estamos conversando com os diretores de escola. Não por acaso, nós criamos a Patrulha do Sossego, que é a patrulha que sai para aquelas situações de... As igrejas participam desse processo também? Estão participando, e é fundamental. A gente não consegue promover segurança pública a partir do olhar somente policial. Nós precisamos ter um encontro de organizações não governamentais. Porque é um problema social também. Nós estamos falando do quê? Que nós vamos criar o Centro de Comando e Controle junto com quem? Com empresários, com comerciantes. Claro que vai a segurança pública, é responsabilidade nossa, é responsabilidade do Estado. Mas a gente sabe que temos situações específicas, e repito mais uma vez, em que uma pessoa entra numa escola e efetua um golpe de tesoura contra uma colega de 17 anos. E aí depois vem no dia seguinte, ou na semana seguinte, uma irmã que acaba atingindo a outra irmã dentro de casa, com um golpe também de tesoura. E essa irmã já está pagando todos os pecados dela, porque ela está presa. Agora, o que não pode é ocorrer. Por isso também, Muniz, que nós estamos trabalhando com a Universidade Federal do Acre, com um laboratório, para a gente identificar causas de problemas, para que a gente possa atuar na causa de situações específicas, para a gente não ter debelado violência e criminalidade. Por exemplo, eu tenho dado como exemplo, e repito aqui mais uma vez, situação do Taquari. Taquari estava com uma situação aguda de crimes, a gente fez uma intervenção policial com cães, com PM, com polícia civil, cumprindo mandado de busca. Após nós entramos lá, uma situação de policiamento comunitário, mas a gente precisa ter clareza da causa. Isso é o Estado Polícia, isso é a materialização da criminalidade, da violência, mas a gente precisa ter clareza da causa. Não dá mais para dizer, eu acho que é por isso, eu acho que é por aquilo. Por isso que nós estamos buscando a academia, por isso que nós temos uma parceria com a UFAC, formando 40 profissionais na área de segurança pública, para que cada trabalho concluído deles nos diga, olha, no Taquari, a situação é que nós temos a desagregação familiar muito cedo, o marido deixa a esposa, então o filho fica à mercê da sorte, ou então é por outra razão, é que o tráfico de droga está agudo nessa área, e nós temos... Mas isso a partir de um olhar científico, a partir de uma conclusão de um curso em que você produz o conhecimento científico, e esse conhecimento científico é apropriado, a segurança pública se apropria desse conhecimento científico para atuar nas causas. Então, são várias situações para que a gente tenha a segurança pública equilibrada e dentro de padrões que sejam padrões aceitáveis no Estado do Acre. Para encerrar a nossa entrevista, secretário, o tempo está estourado, como é que estão as ações de combate à violência na cidade do Povo, que apresenta vários problemas já? Nós temos ali um encontro da Polícia Militar com a Polícia Civil. Nós deslocamos um delegado de polícia específico para aquela área. Nós temos a Polícia Militar atuando lá, mas o Centro de Comando e Controle, nós vamos estar lá dentro da Cidade do Povo. Então, claro que nós vamos ter a cidade todinha monitorada
a partir daquele centro de comando e controle. Nós vamos estar lá dentro da cidade do povo para dizer que aquele é um local prioritário e aquele ali não é um local que tem espaço para pessoa que queira fazer coisa errada. É pessoas que de bem, que estão indo para ali, que estavam em área de coesão social, que estão indo para ali para viver e para ter uma vida digna. Aquelas pessoas que vão para ali para buscar a porta do crime ou a porta da violência, vai encontrar o Estado de Polícia lá. Muito obrigado pela entrevista, secretário. É sempre um prazer recebê-lo aqui no programa. Prazer é nosso, sempre à disposição. Tenha um bom dia. Bom dia. Depois do intervalo, a gente volta aí sim para falar de esportes com o Jane Silva. Agora são 7h22.